Oi, gente, boa noite. A palavra de hoje que eu vou trazer está em 1 Tessalonicense, do capítulo 5, tá? Capítulo 5 do versículo 9, gente. Que vai nos falar, tá? Que Deus não nos destinou para a ira, tá? Como diz aqui, ó, o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Aí o 10 vai dizer que morreu por nós para que vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele, tá bom? Então ainda nesse mundo, né, a qual nós vivemos, tá bom? Que nós venhamos, né, viver para a glória de Deus, tá bom? Então Deus não nos escolheu, gente, para sofrermos o castigo, tá? Da sua ira, né? Tá? Mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que morreu por nós ali naquela cruz, tá? Para poder nos dar, né, a vida eterna com Ele e uma vida também com mais tranquilidade aqui nesse mundo também, como diz a palavra, tá bom? Para podermos vivermos com Ele, tanto se estivermos vivos, né, ainda, no caso, né, nós que ainda estamos vivos, que ainda não passamos pelo sono da morte, tá? Tanto como se já estivéssemos mortos, tá? Quando ele vier, né? Porque quando Jesus vier, ele vai, né? Os que já morreram em Cristo Jesus virão com ele. Então, esses que já morreram também terão, tá? Não serão, na verdade, destinados para a ira, tá bom? Mas para o que, gente? Para a salvação, tá? Para a aquisição da salvação, como diz aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então foi para isso que Deus nos destinou, tá, gente? Então a ira porque a ira ela é destinada àquelas pessoas que não aceitarem a Jesus, né? Aí sim Deus deu toda, né? Foi longânimo, foi misericordioso, a porta da graça está aberta ainda, né? Para todas as pessoas em vida, gente. Por isso que eu sempre falo, aceite Jesus Cristo em vida. Porque depois da morte, gente, depois do sono que todos nós vamos passar, que é a morte, segue-se o juízo, tá bom? Então, esse versículo 9, essa frase, ela exprime a verdade de que os cristãos devem viver de maneira que reflita a sua fé e que sejam o nosso comportamento que vai nos levar à nossa salvação, tá? Porque Deus não nos destinou para a ira, Deus não destinou a criação dele, fomos feitos, né, por Deus, pela mão do Senhor, mas devido, né, à queda de Adão e Eva, então todos nós fomos concebidos no pecado, por isso a necessidade de aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque ele não nos destinou para a ira, tá, gente? Mas para a aquisição da salvação, tá bom? Deus, né, tem para todos aqueles que vêm a ele a salvação, gente, tá? A salvação, e a salvação só é através de quê? Através, né, de Jesus Cristo. Tá bom? É necessário você confessar Jesus Cristo como seu único, tá? E suficiente Salvador. Há uma necessidade, né? De você confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isto é, Deus não nos planejou para a ira. O planejamento do Senhor, né? Foi para que fôssemos alcançados, né, através do seu Filho Jesus Cristo, tá? Todos nós tivéssemos a oportunidade de salvação, tá? Porque a porta da graça, gente, está aberta, tá? O desejo de Deus é salvar, né, nós, e portanto devemos vigiar e ficar sóbrios. Então, gente, a necessidade, né, daqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, tá?
Porque naquele dia ninguém vai ter desculpa. Eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi dizer que eu precisava aceitar Jesus, que eu precisava crer no meu coração e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, tá? Porque ontem eu falei para vocês que o evangelho será pregado em todas as nações, tá? Para toda a raça humana, tá? Para todas as pessoas, gente, sem exceção, né? Seja grego, seja gentil, né? Seja para todas as pessoas, gente, sem exceção, tá? Foi para isso que Deus deu seu único filho lá na cruz, tá? Para morrer por todos nós, para nos dar a oportunidade de salvação, porque Deus não nos destinou, né, para a ira. Ao falar da esperança da salvação, ele segue e diz, né? Deus não nos designou para isso, mas para que possamos obter a salvação por meio de Cristo, ó, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, por meio de Cristo. A essa passagem, então, tá? No entanto, pode ser explicada de maneira simples, da forma que eu expliquei para vocês aqui, que devemos colocar, né, o capacete da salvação, porque Deus não deseja que ninguém venha perecer, nem que nós venhamos perecer, mas que devemos, né, e devemos ser salvo. E isto é, de fato, tá? Que Paulo quis dizer aqui nessa carta, tá bom? Que todos nós temos a oportunidade de salvação, tá? E ele tem visto algo mais além do que como no dia de Cristo, tá? É um alarme, gente. É como se Deus dizendo, olha, para mim, né? Que quando eu estava lá ainda sem aceitar Jesus, olha, Cidinha Oliveira, eu não te fiz para a ira futura que virá, né? Qual é essa ira futura, você pode me perguntar? Quando Jesus voltar, gente, Jesus vai voltar. As pessoas podem não acreditar mais na vinda de Jesus, mas ele virá. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar o seu povo, tá bom? E aí, depois de Jesus vir levar a sua igreja, ou a porta da graça também para você pode se fechar a partir do momento que você dorme o sono da morte. Porque você teve a oportunidade de aceitar Jesus em vida, tá bom? E aí, gente, essa porta da graça para os que estão vivos, né? Se quando Jesus vier alcançar algumas pessoas vivas ainda, não sei se vai ser a minha geração, ou a geração dos meus filhos, ou a geração dos meus netos, mas o importante é que Jesus virá. E que todos nós vamos passar pela morte, mas que eu passe por esse sono da morte, mas com a minha salvação garantida, né? Eu tendo aceitado Jesus em vida, tá bom? Porque Jesus não me destinou para a ira futura. Porque Deus não... Paulo escreve aqui dizendo, inspirado por Deus, a palavra de Deus falando conosco. Porque Deus não nos destinou para a ira futura que virá, no final de todas as coisas, tá? Mas para a aquisição da salvação. Por quem, gente? Por quem? Ninguém vende salvação. Se alguém te pedir algum dinheiro porque que ele quer salvação, não é verdade. A salvação só existe através do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E por isso que diz, não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então aceite Jesus enquanto vida, enquanto você respira, tá? Porque o amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor, tá bom? Mas que nós que vivamos aqui, né? Como diz aqui o capítulo 14, ó, o capítulo 10, aliás, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, né? Daqui a pouco todos nós vamos dormir, né? Vivamos, você está falando aqui, ó, dessa morte, da morte que todos nós vamos passar. Quer durmamos, ó, né? O sono, porque a morte, Deus trata ela como um sono, tá bom? E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, vindo nas nuvens com Jesus para buscar a sua igreja que ainda está aqui. Muitos estarão vivos. Não sei se será na minha geração, como já falei, ou na geração dos meus filhos ou do meu neto, dos meus netos, mas Jesus virá. E ele está falando disso aqui, que aqueles que morreram, que já partiram, que estão dormindo, quando ele disse aqui, quer durmamos, tá?
ou vivamos, tá? Aqui, ó, tá falando aqui daqueles que ainda estarão vivos quando Jesus vier buscar a sua igreja, tá? Também o fazeis. Então, seja em qualquer situação aqui, gente, que nós estejamos em Cristo Jesus, porque Deus não nos destinou para a ira. A escolha está comigo, a escolha está com você, de aceitar a Jesus enquanto vida, tá? Crer no seu coração, confessar com sua boca. Essa é a palavra de hoje. Que Deus nos abençoe poderosamente e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque no final de todas as coisas, gente, se o seu nome não for achado no livro da vida, como diz lá em Apocalipse, o destino será outro. O destino será aqui, ó, para a ira. Não porque Deus te destinou para lá. Não porque Deus quis, né? Que nós sabemos que há muitas pessoas que morreram sem Cristo, mas elas tiveram a escolha delas, tá bom? Isso não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. Porque naquele dia, hoje Deus é o nosso advogado. Naquele grande dia ele será o juiz, tá bom? Mas sobre mim e sobre você, pesa a escolha de escolhermos em vida qual é o destino que eu quero para minha vida, né? A ira futura que virá sobre aqueles que não aceitaram Jesus, ou a vida eterna com Cristo, como diz aqui, ou a aquisição da salvação. Então, a escolha está com você. Faça a sua escolha enquanto é dia, né? Enquanto você está respirando, porque a noite vem, né? Sobre todos nós, em que nós não poderemos, às vezes não temos mais aquela oportunidade de confessar Jesus como nosso Salvador, porque é preciso confessar em vida, em sã consciência, tá bom? Então é isso, que Deus nos abençoe poderosamente. Boa noite a todos.